para esse momento tão complicado do mundo, para esse momento tão dramático, até eu diria, que não se resume à questão da visita de Nancy Pelosi a Taiwan, que não se resume ao conflito na Ucrânia. Hoje, muita coisa dramática acontecendo no Cáucaso também, com a agressão que o Azerbaijão, mais uma vez, perpetra contra as populações armênias na região do Nagorno-Karabakh. Mais uma vez, a comunidade, dita comunidade internacional, com suas contradições, falando muito pouco sobre um tema tão complicado e tão problemático. Quando a Nancy Pelosi pousou em Taiwan, na noite da terça-feira, horário local, a China estava com sua resposta pronta. Uma situação que foi aventada aí por muitos jornalistas, por muitos oficiais, por muitos diplomatas, por muitos militares, muita gente falando que a resposta da China seria fatal e definitiva. Mas, na realidade, conforme, inclusive, nos momentos posteriores ao pouso do avião de Nancy Pelosi, alguns oficiais chineses reconheceram, a capacidade de dissuasão chinesa em relação aos Estados Unidos talvez não seja ainda aquela que muita gente mundo afora imaginou. É uma capacidade, até certo ponto, de um equilíbrio de destruição mútua assegurado, que mesmo os Estados Unidos jogando fora de casa, nas regiões próximas ali ao Mar da China Meridional, com seus porta-aviões, o porta-aviões Ronald Reagan, capitaneando uma frota, ainda os chineses não têm, como é que eu posso dizer para vocês? Eu acho que eles ainda não têm uma sensação de que ir para um conflito aberto com os Estados Unidos lhe seja benéfico nesse momento. Concordo com Wallace. Falaram demais, isso é verdade. Eu acho que até para as próprias tradições chinesas, a questão da honra, da dignidade, que são valores muito exaltados na sociedade chinesa, fica bastante complicado realmente defender que tudo isso tivesse, de alguma forma, um benefício para a China em relação aos fatos que se sucederam. Agora, tem um ponto que é fundamental. A Pelosi foi embora, mas a bucha ficou para Taiwan. Porque, se bem os chineses disseram que o severo impacto dar-se-ia nas relações entre Estados Unidos e China, os militares da China, muitos no Twitter, eu compartilhei muitos tweets, inclusive no Telegram, dizendo que lançariam imediatamente ações e tudo mais. Na realidade, essas ações se restringiram a exercícios aéreos e marítimos até aqui e alguns pequenos embargos em relação ao comércio marítimo taiwanês e a negócios entre China e Taiwan em algumas áreas, como na questão da areia, como na questão de pescados, algumas empresas chinesas que foram proibidas de fazer negócios com os taiwaneses. A Nancy Pelosi tocou solo, ficou 14, 15 horas lá e foi embora. E a China não encarou os Estados Unidos da maneira que as pessoas imaginaram que fosse encarar. Agora, Taiwan ficou lá. Esse é o grande ponto. Taiwan ficou lá. E Taiwan, que não tem fronteira seca, Taiwan que é uma ilha que está praticamente de frente para o poderio chinês, fica à mercê de toda sorte de represália econômica, militar, de pressões de toda a monta em relação ao seu transporte por parte do seu vizinho gigante. E em relação ao aspecto étnico, nós sabemos que os taiwaneses também são chineses como a maioria da população da China, nesse momento, não quer um enfrentamento direto contra os taiwaneses, que possa, inclusive, levar um banho de sangue. Agora, o fato, eu concordo com o Abílio. Eu ia chegar lá, Abílio, não dá spoiler, Abílio. Uma boa noite, Abílio. O Abílio está dizendo o seguinte: essa visita apressou a reincorporação de Taiwan pela China, porque Taiwan vai sofrer toda sorte de consequência. Taiwan é que vai pagar o preço dessa visita de Nancy Pelosi. Hoje, muita gente, aí repetindo o que já havia sido dito anteriormente, inclusive depois que o avião da Pelosi tocou no solo do aeroporto de Songshan, em Taipei, muita gente da Grã-Bretanha dizendo que comitivas de parlamentares britânicos também visitarão a ilha. Claro que começou aquela repercussão, chinês, no Global Times, embaixadores, militares, políticos, diplomatas, dizendo, não, se os britânicos vierem, a resposta será definitiva. Mas o que me parece já definitivo, pré-concebido, e praticamente eu tenho como fato consumado, é que o grande perdedor dessa história toda é Taiwan.
é Taiwan e seu governo. Porque os Estados Unidos, de alguma forma, que estão perdendo na Ucrânia, estão procurando, com seus aliados, abrir novas frentes. Estão procurando abrir frentes em relação ao desgaste com a China, estão procurando abrir frentes no Kosovo, em relação aos limites administrativos com a Sérvia, estão procurando abrir uma frente no Cáucaso, com as provocações consecutivas em relação, inclusive, às forças de paz russas que estão na República de Nagorno-Karabakh, em relação aos interesses iranianos, em relação aos interesses da Índia, porque, afinal de contas, o corredor norte-sul, essa rota São Petersburgo-Mumbai, na realidade, originalmente, ela é desenhada e construída para o conforto de todas as partes envolvidas, para passar pela Geórgia, pela Armênia e pelo Irã, em direção aos portos da Índia, para, inclusive, fazer essa grande nova rota da seda que ligaria os portos da Índia com os portos da China. Quer dizer, ou seja, portos da China, portos da Índia, portos do Irã, em direção à Armênia, à Geórgia, à Rússia, São Petersburgo, e daí, em relação à distribuição por todo o continente europeu, por todo Belarus, e enfim. Inclusive, pode fazer uma inflexão em direção à Bulgária, tá? No meio do caminho, você pode sair da Geórgia, inclusive por via marítima, e fazer uma inflexão dessa rota em direção à Bulgária. As pressões todas de quem está perdendo o jogo são no sentido, inclusive, de criar constrangimentos políticos para minorar as expectativas, inclusive, desses países que têm dito abertamente que pretendem fazer suas adesões aí à Organização de Cooperação de Xangai, aos BRICS. Então, você tem a Argélia, você tem Nigéria, você tem a Argentina, você tem Irã, dizendo que gostariam de participar dos BRICS. Quando Nancy Pelosi toca no aeroporto de Songshan, em Taipei, é uma demonstração de força que quer, de alguma forma, estabelecer um contraponto em relação a essa perspectiva de que os BRICS são um poder capaz, de alguma forma, de estabelecer contraponto a Washington, Londres e seus aliados dentro da União Europeia. Agora, foi embora. Vou repetir, gente. Eu acho que é esse o ponto mais importante dessa live. Os Estados Unidos fizeram propaganda e deixaram a conta para Taiwan. Ou seja, os Estados Unidos venceram o duelo da propaganda com os chineses, que eu acho que os chineses administraram muito mal. Esse é um ponto, até pela cultura chinesa. Agora eles deixaram ali a bucha para Taiwan. Deixaram Taiwan com seu vizinho gigante, de mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, com seu poderio nuclear, com sua frota muito superior à frota taiwanesa. Taiwan tem aí cerca de 25 milhões de habitantes. E Nancy Pelosi passou 15 horas em Taipei e foi embora. Os britânicos dizem que vão mandar representantes do parlamento para Taipei, mas se assim o for, eles podem até, efetivamente, terem o mesmo êxito relativo da visita de Nancy Pelosi. Mas Taiwan fica lá. Não dá para pegar Taiwan e colocar num porta-aviões. Não dá para colocar Taiwan em cima de um caminhão e levar. Taiwan fica ali à mercê do poderio chinês. Esse é o grande ponto que ninguém tem colocado, que ninguém tem analisado. Se sim, os Estados Unidos ganharam o primeiro round da China. Ficou claro. Olha, hoje tem um comentário, eu falei do pessoal aí do Global Times, né, que muita coisa que está escrita no Global Times reflete, inclusive, o pensamento de parte do Partido Comunista Chinês, se não do governo. Né? O Hu Xijin, que é um especialista político, que foi editor desse tabloide, que é um tabloide nacionalista, eu diria, né? Que é um jornal, que é um periódico nacionalista. Ele havia alertado, muitas vezes no Twitter, sobre retaliação militar chinesa contra os Estados Unidos antes da viagem. Né? E ele dizia o tempo todo que comentários, inclusive, que foram banidos pelo próprio Twitter. Um deles dizia que o avião poderia até ser abatido. Ele tentou moderar o descontentamento, tá? Ele parte para uma ideia de que agora, tentando de alguma forma, eu não vou dizer contemporizar, mas tentando uma adequação do discurso, ele tenta dizer o seguinte, que o fato da Pelosi ter desembarcado em Taiwan refletiria que o poder de dissuasão chinês ainda não é suficiente para impedir uma ofensiva inicial. Tá? Mas ele diz para o público chinês que se você ficar muito frustrado por causa disso, pensando que perdemos e encontramos uma nova humilhação nacional, então você pense no seguinte, que agora quem vai ter que arcar com a consequência é Taiwan. Quem vai ter que arcar com a consequência é Taiwan. Muita gente também falando sobre a questão do Xi, né, que é certamente o líder mais poderoso em décadas e que vai ter que enfrentar a busca por um terceiro mandato aí no 20º Congresso do Partido Comunista nesse outono. Tá?
Agora, a grande questão é a capacidade dos chineses de imprimirem represálias em relação a Taiwan. Eu quero que vocês fiquem atentos para isso.